Primeira leitura. Segundo livro dos Reis. Quando o Senhor quis arrebatar Elias ao céu num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. Tendo chegado a Jericó, Elias disse a Eliseu: permanece aqui, porque o Senhor me mandou até ao Jordão. E ele respondeu: pela vida do Senhor e pela tua, eu não te deixarei. E partiram os dois juntos. Então 50 dos filhos dos profetas o seguiram, e ficaram parados à parte, a certa distância, enquanto eles dois chegaram à beira do Jordão. Elias tomou então o seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas, que se dividiram para os dois lados, de modo que ambos passaram a pé enxuto. Depois que passaram, Elias disse a Eliseu: pede o que queres que eu te faça, antes de ser arrebatado da tua presença. Elias disse: que me seja dada uma dupla porção do teu espírito. Elias respondeu: tu pedes uma coisa muito difícil. Se me vires quando me arrebatarem da tua presença, isso te será concedido. Caso contrário, isso não te será dado. E aconteceu que, enquanto andavam e conversavam, um carro de fogo e cavalos de fogo os separaram um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu o via e gritava: meu pai, carro de Israel e seu condutor. Depois não o viu mais. E tomando as vestes dele, rasgou-as em duas. Em seguida, apanhou o manto que Elias tinha deixado cair e, voltando sobre seus passos, estacou à margem do Jordão. Tomou então o manto de Elias e bateu com ele nas águas, dizendo: onde está agora o Deus de Elias? E bateu nas águas, que se dividiram para os dois lados, e Eliseu atravessou o rio. Palavra do Senhor. O primeiro livro dos Reis termina a falar dos imediatos sucessores de Acabe e das últimas vicissitudes de Elias. O segundo livro dos Reis começa com o ciclo de Eliseu, cuja vocação for antecipada, mas é renovada no texto que hoje ouvimos. Em ambos os relatos encontramos um elemento comum de grande significado: o manto de Elias. Mas também encontramos diferenças devidas às diferentes fontes de onde provém. O ciclo de Elias provém o ciclo de Eliseu. Tal como Elias, também Eliseu desempenhará um importante papel político e irá revelar-se o maior taumaturgo do Antigo Testamento. Em 2 Reis encontramos uma dezena de ações milagrosas, também depois da morte do profeta. Tudo isso explica a importância da sua investidura profética, que pagará com uma fidelidade a toda a prova ao seu mestre Elias. Eliseu está na primeira linha dos filhos dos profetas. Segundo a lei da progenitura, Eliseu reivindica 2/3 do espírito de Elias, e lhe são concedidos como preço pela sua clarividência. Se me vires quando estiver a ser arrebatado de junto de ti, terás aquilo que pedes. Depois da subida ao céu de Elias, Eliseu rasgou as próprias vestes e tomou as do profeta de Tisbé. Com este gesto,
manifesta a investidura realizada e a aquisição das faculdades a ela ligadas. Então, Eliseu, deixando para trás os outros filhos dos profetas, percute as águas do Jordão com o manto de Elias, tal como Moisés percutira as do Mar Vermelho com o seu bastão. O arrebatamento de Elias, semelhante ao de Enoque, manifesta o beneplácito divino para com a sua pessoa, mas, sobretudo, refere-se a uma missão futura. Elias deveria voltar. Na interpretação feita pelo próprio Jesus, ele já veio, na pessoa de João Batista.